Vamos relembrar algo rapidamente sobre a decomposição em fatores primos. Decomposição, decompor, quer dizer desmanchar, desfazer, transformar em pedacinhos. E esses pedacinhos, entre aspas falando, é o que nós chamamos, ou são o que nós chamamos dos fatores primos. E espera aí, fator em matemática lembra multiplicação. E primos, você já sabe que são os números primos. Ou seja, você tem que se lembrar de algumas coisas aqui neste momento. Primeiro, quem são os números primos? Suponho que você já tenha estudado um pouquinho sobre eles, mas os números primos são aqueles que têm exatamente dois divisores, estamos falando de números naturais. Aqueles números que têm apenas dois divisores diferentes, ou seja, o 1 e o próprio número. O menor número natural primo é o 2, em seguida é o 3. O 4 não é primo porque ele é divisível, por exemplo, por 2. Depois, o próximo número primo é o 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai. Existem infinitos números primos. Muito bem. Qual é a ideia? Se eu pegar um outro número maior que 2, que não seja primo, ele é chamado de número composto. O número composto pode ser decomposto em fatores primos, em números primos, ou seja, transformado em uma multiplicação só de números primos. Vamos para um exemplo e isso vai ficar mais claro para você. Vamos decompor em fatores primos, também podemos dizer fatorar o número 120. Para decompor em fatores primos, ou também dizemos fatorar o número 120, existe uma técnica muito simples. Pegar o número 120, colocar aqui a barrinha, isso se chama a técnica das divisões sucessivas por primos, por números primos, e eu pergunto, qual é o número primo que divide o 120, sem deixar resto naturalmente? Ou seja, 120 dá para dividir por qual número primo? 120 divide por 2, você pode ver que ele também divide por 3, também divide por 5, mas vamos com calma. Eu sugiro você começar pelo menor possível para que fique bem organizado. Vamos dividir 120 por 2. Você pode fazer isso mentalmente, ou se quiser, você vai ao lado e faz a conta. 120 dividido por 2 é uma conta simples, eu não vou efetuar em detalhes. O resultado é 60. Muito bem, agora o que eu vou fazer é esquecer o que eu já fiz aqui e começar de novo com o 60. 60 divide por qual número primo? Eu sei que é um número par, então divide por 2. 60 dividido por 2 resulta em 30. Muito bem, vou começar tudo de novo. Esqueço tudo que está aqui e começo tudo de novo. 30 divide por qual número primo? 2 também. Então, vou dividir 30 por 2. Qual é o resultado? 15. Começo tudo de novo. Mas agora, 15 divide por 2? Não divide porque é um número ímpar. 15 divide por 3? Sim, divide. Então, vou dividir 15 por 3. Qual é o resultado? 5. Muito bem, começo tudo de novo. 5 divide por qual número primo? Opa, espera aí. O 5 é um número primo. Então, só pode dividir por 5 ou por 1, mas não é o caso, porque eu quero dividir por número primo. Ao dividir 5 por 5, qual é o resultado? 1. Quando eu chego aqui no 1, eu não consigo dividir 1 por nenhum outro número, a não ser ele mesmo, que não é primo, portanto, acabou aqui essa parte. Entretanto, agora eu preciso dar a resposta final. Qual era a mesma pergunta? A pergunta é, ou o pedido era, fatorar o número 120, decompor em fatores primos o número 120. Eu estou perguntando para você, qual é a multiplicação de números primos que dá resultado 120? É essa a pergunta. E a resposta nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos verificar, vamos escrever aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esta é a decomposição em fatores primos do número 120, ou seja, eu transformei o número 120 em uma multiplicação somente de números primos. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Esse era o meu objetivo e eu consegui. Algumas observações. Primeira, o 120 pode ser escrito como, veja, 2 vezes 2 vezes 2 é uma multiplicação de fatores iguais, eu posso, portanto, transformar numa potência, que é 2 elevado à terceira potência, vezes o 3, vezes o 5.
É uma outra forma correta de dar a resposta aqui. É uma outra forma correta de escrever a decomposição em fatores primos. Outra observação. Eu posso facilmente verificar se os cálculos que eu fiz estão corretos. Veja só, quanto que dá 5 vezes 3? 15. O 15 que deu aqui vezes 2, quanto que dá? 30. O 30 vezes 2, quanto que dá? 60. E o 60 vezes 2, quanto que dá? 120. Se tudo bateu certinho, quer dizer que eu fiz as contas corretamente. E uma outra coisa que é bem óbvia, mas que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Se eu resolver esta conta, quanto tem que dar? Pensa um pouquinho. Ótimo, tem que dar o resultado 120. Então, para saber se o que eu fiz aqui está correto, eu também posso efetuar esta conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, pode fazer a conta, dá 120. Então, quer dizer que o que eu fiz está correto. E a resposta final, não posso me esquecer, que é esta ou esta, tanto faz, que é a decomposição em fatores primos do número 120. Logo, a gente se vê num outro vídeo. Até lá!